E aí, galera, está começando mais um episódio do seu podcast Defesa Zero. Eu sou o Cláudio Garcia. Eu sou Alberto Marinho. E eu sou Márcio Santos. E hoje vamos falar de Thunderbolts. Mas antes, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Fala, Alberto, conta pra mim aí o que você achou dessa nova equipe aí de super-heróis Thunderbolts. Primeiro eu achei que ia ser tipo igual aquele... Liga Extraordinária não, da DC. Esquadrão Suicida. Isso, Esquadrão Suicida. Pensei que ia ser daquele jeito lá, porque todos eles têm algum problema, né, de um crime, assim, alguma coisa. Estão devendo, né, pra sociedade alguma coisa, né. Pensei que ia ser do mesmo esquema, mas não. E, assim, tem um pouco, né. E logo no início, não sei se vocês perceberam, né, o logo sumindo, que aí acho que é o vazio, né, que vai tomando conta do logo da Marvel. Sim. Né? Então, e assim, eu achei que o filme inteiro, né, é o quê? É tentando, a Valentina tentando escapar do que ela fez, né, durante todos esses anos. E aí, como pegou essa equipe, ela queria, na verdade, excluir a equipe, né? Mas aí foi para outro rumo. E esse negócio do logo eu achei da hora que ele serve pra dois sentidos, né? Ou do vazio mesmo, é o vazio, né? É o vácuo. O vácuo, né? Ele serve pro vácuo, que a gente vai descobrir lá mais pra frente do filme. Como também pra mostrar que esse filme não é aquele negócio coloridinho como a gente tá acostumado, né? De Homem de Ferro, Thor, tudo bonitinho. Ele vai escurecendo pra gente que tá começando a ver o filme. É como se fosse outra coisa, sabe? É como se fosse algo mais pé no chão, ou mais sombrio, entendeu? Eu tive essa impressão. Depois que a gente meio que descobre o porquê que também tá esse Marvel escuro. Mas eu gostei desse logo. E fica até meio que a música baixa, né? Na verdade ela some, né? A música. Vai sumindo a música. Fica tudo silêncio. Achei da hora isso aí. Que aí já aparece a Helena, né? Que era a amiga da Viúva Negra, né? Quer dizer, trabalhavam juntas, né? Irmãs. E ela invadindo um prédio lá, a gente não sabe direito o que é. E aí, depois que eu vi, cara, tem umas sombras negras, né? Na sala onde ela vai tentar explodir lá, ou ela vai tentar apagar, não sei direito como é que foi. Mas e aí, o que você achou, Márcio? Cara, então, quando começa o filme, eu acreditei que por já estar focado na Helena, eu falei, ixi, mano, será que vai ser mais um Aves de Rapina, né? Que vai ser um filme da, tipo, Arlequina lá, que leva o grupo todo. Né? Eu falei, puta, aí vamos ficar só focando em Helena, e aí a Helena não tem aquele repertório todo, né? A gente viu ela lá no filme da Viúva Negra, né? Ela é irmã da viúva, lá com aquela família com o Guardião Vermelho e tudo. Mas eu falei, pô, será que ela consegue, né, segurar um filme inteiro? Mas, tipo, o filme nos mostra que realmente não é ela. O fato aí que o Alberto falou no começo, que parecia algo com o Esquadrão Suicida, mas não era, eu acho que é o Esquadrão Suicida da Marvel, né? Não tem como falar que não é. Até porque depois que a gente vai descobrir um outro sentido do grupo. Mas no começo, até metade do filme, ali é o Esquadrão Suicida da Marvel. São os caras que não deram certo. São as buchas de canhão, né? Tanto que como chama a moça lá? A Valentina, né? Ela usa eles justamente por não ter valor pra sociedade, né? É um pior que o outro ali. Que é o que a gente vê no Esquadrão. É, descartável, né? São meio que os boinas verdes ali, né? Se eles forem pegos, o governo não tem nenhuma relação com eles, ela não tem nenhuma relação com eles. Eu vi muito do Esquadrão Suicida ali, porque isso que tava me motivando a ver o filme nos trailers. Eu falei, cara, isso aqui tá com uma cara de Esquadrão Suicida do James Gunn, cara. Isso que tava me convencendo a assistir, né? Então eu gostei bastante do filme, cara. Não esperava tudo isso, não. A única coisa que eu posso dar assim, meio que não foi culpa de nenhum outro veículo, né? A própria Marvel, Disney lá que meio que entregaram. Depois de algumas semanas, a gente vai falar mais pra frente, mas depois de algumas semanas, eles mudaram o título do filme. Eu acho que não deveria ter feito isso, cara. Isso aí pra mim estraga totalmente a surpresa do filme.
né? E eu acabei descobrindo isso aí por um link do Twitter do Omelete. Eles colocaram um pedacinho da divulgação deles cortando no pôster, né, o nome Thunderbolts e mostrando um outro nome. Aí pra mim a surpresa já não tinha mais. Eu acho que quem foi sem saber disso, a surpresa era maior. O que eu vi foi um meme no TikTok do próprio Bucky, né? Mudando os posters lá. Não sei se foi isso que você viu também. Que ele tava indo nos pontos de ônibus e mudando o cartaz. Ah, sim, teve esse, mas o que eu vi era numa festa. A Helena, a mesma atriz, ela cortando só a parte que tava escrito Thunderbolts. Ela rasgando assim e aí revelando, né? Aí eu falei, porra, mano, se eu não soubesse disso, eu acho que a surpresa ia ser maior, cara. Né? Ia ficar melhor ainda o filme, cara. Porque só é revelado no final, né? E o Bucky político tinha aparecido já antes? Eu não lembro disso. Eu só lembro dele lá em Wakanda, né? Vocês assistiram Capitão América? Foi isso. Nope. Não? Então tá. Então foi isso. O Capitão porque América. a Valentina até comenta, né? Quando ela tá sendo julgada lá, que tinha um presidente que ficou vermelho. Uma das desculpas dela de fazer o que ela faz, né? O super-humano aí, é pelo que aconteceu no filme do Capitão América, né? Sim, e lá conta que o Buck virou senador e tudo mais. É por isso que eu perguntei se vocês viram e tudo mais, por causa disso. Assim, eu acho que essa história dele senador ou não faz diferença nenhuma no filme. Tanto no filme do Capitão América quanto nesse. Eu tinha ouvido como ia ser, né, os rumores de como seria realmente o filme. Principalmente que eu acreditei mais do que ele seria realmente por causa do filme do Capitão América. É que eu não quero dar spoiler pra vocês, que vocês não assistiram o filme. Pode dar spoiler. Então, beleza. O que acontece? Minha opinião, eu achei que eles iam falar sobre o Tiamut. Eles iam acontecer o que alguns rumores diziam, que eles iam atrás do que seria o Adamantium. É o que tá lá no oceano, lá, né? Isso. Um dos eternos, celestiais, né? Que tá lá no oceano. Isso, é o Celestial que tá lá dos Eternos no oceano e tudo mais. Tá na né? Antártida? Eu não lembro onde que tava. Antártida? Eu lembro que ele tava no oceano, qual deles eu não lembro. Que é o que a gente sempre comentou. Como que um Celestial tá lá no mar, cara, ninguém fala nada, cara. Tá passando por vários filmes, ninguém nunca comentou desse cara lá. Então, sabe, tipo, é isso que eu tô cada vez mais abismado com a Marvel, sabe? Porque a Marvel simplesmente tá fingindo que Eternos não existe. Sabe? E ele tem algo, vamos dizer assim, citado no Capitão América. Capitão América, eles falam que começaram a investigar o Celestial, né? Mas tá entre China e Estados Unidos, porque eles estão brigando para saber quem vai entrar primeiro, quem que vai explorar dentro, porque eles acharam um metal novo dentro dele chamado Adamantium. Entendeu? Então, assim, eu imaginei que a guerra seria essa do Adamantium, entendeu? Deles correrem, fazer tipo essa corrida, né, para serem os primeiros a explorarem o Adamantium. E eu imaginei que algum governo, ou americano, ou chinês, sei lá, qualquer coisa assim, iria habilitar, vamos dizer assim, o Projeto Sentinela. Essa foi a ideia que eu fui para assistir o filme. Eu tava com essa ideia, falei, pô, legal, vamos falar dele e tudo mais. Pô, finalmente os caras estão dando um norte, estão dando um destino, estão dando uma continuidade para Eternos que tava meio que largada, abandonada, ninguém fala, ninguém cita. Não, morreu ali mesmo. Aconteceu eles falando aí do Celestial no Capitão América, mas foi totalmente ignorado no outro filme, que era o Thunderbolts. É isso que eu achei meio estranho.
né? Mas, assim, eu gostei da história, eu achei legal. Só vi que eles mudaram o nome até, porque pra mim a alusão até também por ser do Capitão América aí, porque Thunderbolts foi o nome do grupo que foi dado por causa do General Ross, que o apelido do General Ross é Thunderbolt. E ele cria o esquadrão no quadrinhos chamado Thunderbolts, que seria o que o Alberto falou. É meio que o esquadrão suicida da Marvel, que tem o Patriota de Ferro, que é o Norman Osborn, entendeu? Ah, mas não vai ter, então talvez não usar o nome. Cara, é só mudar os personagens, né? Podia manter o nome. Não, aí a desculpa é porque é o nome da escolinha de futebol da Helena. Nossa, achei bem banal isso aí, cara. Um nome desse, porque é da escola, do time de futebol da Helena. Entendeu? É. Eu achei meio estranho, sabe? Eu achei, como eu te falei, como chamava? Thunderbolts, o General Ross falou, que é a fala do Tiamut, né? E toda aquela coisa. O Buck aparece no filme, aí você fala, pô, os caras já estão fazendo aquele gatilhozinho, né? Aquela coisinha, aquela pontinha pra falar do filme deles, né? Dos Thunderbolts que vai vir logo depois, pá. Não tem nada a ver. Então foi meio frustrante um pouquinho, eu diria. Então, a princípio eu achei que eles, né, já revelando, né, eles meio que revelam lá no meio que eles são como se fossem um tipo de Vingadores, né? Mas eu achei que eles fossem os Vingadores Sombrios, né? Que também tinha um grupo totalmente aleatório, né? Sim, O agente americano, inclusive, participa desse time aí, né? sim. Sentinela também. Eu lembro que é bem, sabe, um catadão de um monte de herói e joga lá, né? É. Então eu acreditava que era isso, né? Os Vingadores Sombrios. Que eles ficam o filme inteiro e não denomina nenhum nome pra esse grupo. Eles simplesmente estão trabalhando junto porque deu pra trabalhar junto, né? Calhou, né, de trabalhar junto. Eles Aí, falam algumas vezes que eles seriam os novos Vingadores, já que eles estavam lá, né, fazendo o papel deles, já que não existem mais os Vingadores. Aí eu falei, nossa, vai ser daí que eles vão ser os novos Vingadores, vai partir daí essa ideia. Eu falei, tudo bem. Eu tinha uma ideia do filme, como eu falei pra vocês, e aconteceu outra. então, o Novos Vingadores aí só é mostrado lá no final do filme, né? Eu fiquei o filme inteiro pensando que poderia ser esses Vingadores Sombrios, mas eu falei, mas por que eles estão usando esse nome, né? E aí, quando ela simplesmente fala do time de futebol, eu já meio que. Eu falei, mano, avacalhou já. E era um nome gigantesco, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, Thunderbolt. Aí, tanto que o Guardião Vermelho uma hora fala, vamos, ele fala o nome completo do. E ela, não, Thunderbolt só, tá bom. Não, é engraçado que Mas, esse grupo toda hora parece que vai separar e de repente do nada volta todo mundo junto. cara, E eles não se consideram grupo. E você viu no começo, o Guardião, o pai da Helena ali, ele quer que ela mude de vida, né? E ele fala que ela poderia tomar o lugar da irmã. Ele fala, você praticamente é a sua irmã, pô. Mas parece É que que ela ela, sempre quer fugir disso, né? Dessa ela quer que sombra. ele diz, né, que o melhor tempo que ele foi feliz é quando ele era herói na Rússia. E ele queria ser herói, ele queria tá na caixa de cereal, quer que a Helena É. seja também uma heroína. Né? Isso explica porque o marketing aí das caixas de cereal em vários cinemas, aí tem uma caixa de cereal grandona, né? É porque ele falava isso, que ele queria ser um herói a ponto de estar nas caixas de cereais. E se você vai em alguns cinemas, na frente do cinema tem uma caixa de cereal grandona, assim, com eles. Sim. Eu só achei estranho, a gente vai falar mais pra frente aí, mas tá a treinadora, né, nessa caixa aí. Porque, pô, a Marvel tem talento pra descartar personagens, né, que é incrível. Foi muito rápido o descarte dela. Eu não lembrava dela, mano. Porque tem assim, são 5, né? É o agente americano, a fantasma, essa treinadora, a Helena e tem o Bob, né? Que aparece lá do nada. E o Buck? O O Buck entra Não, depois. então tem o Buck e tem também o Guardião. Seriam 7, e aí sai a treinadora e fica 6. Cara, o fato do Sentinela também tá nesse filme, eu não sei, cara.
Eu achei uma ameaça muito gigante pro time que tava ali cuidando dessa ameaça. Meio que, sabe, eu não comprei essa ideia não, cara. Mas o próprio grupo fala, não, você tem que chamar alguém, a gente não é capaz de derrotar ele. Eles falam. Pra frente. A gente pode voltar aí até o ponto que tava falando, que tudo começa quando a Valentina, ela quer fazer uma queima de arquivo com todos eles, né? Porque eles trabalhavam pra ela e simplesmente ela faz um esquema lá de numa base, eu não lembro, era uma base, né, que tinha Era uma fortaleza, né? Uma fortaleza dela. fortaleza. E manda um matar o outro, né? E no fim, se ninguém se matasse, todos iam ser incinerados lá, só pra queimar as provas, né? Porque o governo tava querendo tirar ela, né? Porque ela tem o cargo de diretora da CIA, né? E diretora do Era uma qualquer outro senadora. grupo. Acho que ela é senadora também, né? E ela tirada de todos os cargos. Né? Porque ela tava sendo julgada por causa dos laboratórios clandestinos, né? Pra criar super Sim. humano que ela tinha. E estavam caçando, mas não estavam achando. E por isso que ela queria fazer essa limpa, né? Pra ninguém achar nenhuma brecha, né? Que ela não queria sofrer impeachment. Que ela sempre toda hora falava, né? Eu não quero impeachment. Mano, isso aí ficou muito pegada da Vault, cara. Igualzinho, cara. É como se ela estivesse gerenciando a empresa da Vault lá do The Boys. Que eles fazem a experiência. Eu falei, pô, parecia que o Sentinela era o Homelander, cara. Eu falei, caralho, eles estão chupinhando. Tudo bem que eles estavam antes, mas. Cara, parecia que eu tava vendo também meio que The Boys ali. Ela tava tentando criar super soldados, tudo. E tava um sentimento ali de The Boys também, né? Por essa empresa. Ficou loira ainda, né? Mas aí eu achei da hora esse começo, hein? Eles se conhecendo aí, né? Porque eles são mandados pro mesmo lugar, pra uma queima de arquivo, e a própria Helena que mata, né? Que vê que isso aí é só pra eles se matarem, né? E caíram numa armadilha, né? Quem morreu lá foi a treinadora que morreu, né? A treinadora, na verdade, ela manda a Helena lá pra eliminar a fantasma, né? Isso. E aí a treinadora aparece, o agente americano aparece, aí tipo, todo mundo aparecendo no mesmo lugar, só pra poder eliminar todo mundo de uma vez. Cada um tá com um alvo diferente. Sim. Dá a entender que o alvo principal de Helena é a fantasma. Aí os outros que aparecem lá e o agente americano quer matar a Helena, né? Tanto é que a Helena fala, você não é meu alvo, mas você é o meu. Puta, pode crer. Eu gostei, mano, dessa apresentação aí. Ficou legal. Como eles se conheceram ali, né? Achei legal. Pô, e a cena de ação, mano, perfeita. Nossa, cara, um melhor que o outro, cara. Fantasma muito... Uma das melhores, assim, né? Em habilidade. E a treinadora também. Por isso que eu fiquei injuriado quando descartaram ela logo de cara, mano. Porque, puta, ela é muito boa, cara. E ela tá igualzinho nas HQ, sabe? Apesar que no original da HQ é um homem, né? Mas até aí a gente releva isso daí pra... né? Não importa. Mas, cara, ela tava igualzinho, com o escudo copiando, puxa a espada, empatia. Falei, porra, tá legal. Sabe? É aquilo que você falou. A Marvel fica descartando um herói, vilão de um jeito muito bobo. É igual no Thor, Amor e Trovão, aparece lá a eternidade, cara. Coisa que a gente via nos quadrinhos antigamente, né? Um negócio, assim, que é outro nível, cara, né? Quando que você imaginar que ia aparecer uma entidade dessa? É igual o Beyonder aparecer. Mas eles mostram e simplesmente somem com o negócio. É igual o Galacticus lá, quando apareceu lá no primeiro Quarteto Fantástico. Sumiu também. Sabe? O MODOK no Homem-Formiga. Tipo, personagens que são importantes, cara. Eles mostram e depois jogam no lixo. Cara, aí mas já matou a treinadora, que é uma boa personagem, né? Que faria diferença no grupo, se realmente continuar. E, pô, o meu sentimento do Bob aí, o Sentinela, que é um dos personagens que aparece no começo também, que ele também foi meio que descartado, cara. Do jeito, assim, que colocaram ele. Né? Porque ele aparece do nada, né? Do lá nada. Ele tava lá dentro num caixão, né? Uma cápsula, sei lá.
corporação Cápsula. Ele tava preso lá e, sem querer, eu acho que é a Helena, não sei quem esbarra lá e abre, né? A cápsula. Eu sei que tem hora que o agente americano lá, né? Ele olha lá e vê a caixa vazia. Aí Sim, percebe que o Bob tava lá dentro. sim. Aí eles entram meio que em acordo pra poder ir atrás dela, né? Porque vê que o objetivo não era eles se matarem, né? Eles iam ter que se ajudar de qualquer forma, né? Eu só comprei muito essa ideia aí da fantasma ajudar eles, né? Que a fantasma consegue fugir ali, mas volta pra ajudar eles. Eu falei, mano, Mas você viu o que ela Deus. fala? É. Ela fala que eu voltei porque o elevador tava sem energia. Ah, mas ela Aí sempre o cara volta, do... cara. Ela meteu louco. Ela Então, é isso que voltou eu por causa do falo. elevador, depois ela O falou que grupo, voltou, não sei porquê. o grupo toda hora se desfaz e volta. Mas e aí, ô Claudio, você achou o que desse Bob aí? Cara, assim como eles descartam heróis, vilões bons, eles também, sei lá, cara. Eu sinceramente eu esperava muito mais do Sentinela. Eu achei o Sentinela muito bobo. É. Tudo bem que a história de origem dele também é bem bagunçada no quadrinho, né? Eu achei que ia ficar ruim de ser adaptado até, porque ele é um cara que sempre teve, mas todo mundo esqueceu dele, sabe? No quadrinho é bem estranho também isso, sabe? Assim, pra quem não conhece, ele é meio que o Superman do Christopher Reeve, né? Ele, como é Bob, ele é bobão. É Bob bobão. Mas o cara se transforma, meu, é o Super-Homem, cara. Quem que vai conseguir derrotar ele ali? Aí por isso que eu E- falava, mano, como que uma ameaça dessa tá no Thunderbolts, cara? Então, você entende por que que eu fiquei meio assim? Porque pra mim, é aquilo que eu tava falando pra vocês antes. A minha ideia era que ele fosse alguma outra coisa, entendeu? Como eu te falei, alguma outra força que eles iam acabar convencendo ele, e ele ia acabar ajudando por uma ameaça maior, alguma coisa maior. Sei lá, cara, eu não gostei muito porque é aquilo que você falou. Cara, nas HQs, tá? Ele é o Hulk. Vamos dizer assim, ele é o Hulk. Entendeu? Ele é extremamente forte, extremamente poderoso, tipo, e não dá pra segurar. Aí você vai falar, mas por que você tá falando que ele é o Hulk? Cara, por dois motivos. O Hulk, quantas vezes ele não é aliado? E quantas vezes ele não surta e dá pancada até nos heróis? É incontrolável, né, cara? Até ele fala que ele era melhor ele ficar lá onde ele tava aprisionado, que era melhor pra todo mundo. Ele fala várias vezes isso. Então, por que eu falar? Porque ele tem tipo, uma dupla personalidade, entendeu? Tipo, ele surta, ele vira o vácuo e já era, irmão. Ele sai destruindo tudo e todo mundo, sabe? Tipo, eu imaginei que eles iam fazer algo desse tipo, sabe? Igual faz com o Hulk. Ah, agora ele é herói, é um aliado e daqui a pouco ele pode chutar o balde, surtar e partir pra cima da gente, igual o Hulk faz. E de É. novo, fizeram a mesma babaquice que fazem nos filmes que tem o Hulk. Quem é que acalmava o Hulk nos filmes? Putz, isso aí ficou igualzinho também. Eu não achei nada original isso aí. Eu falei, caramba, cara, agora é De ela, novo, a Helena, é a Viúva Negra e o Sentinela é o Hulk, Foi. né? entende? Sabe? Tipo, eu gostei. Assim, né? Se eu simplesmente desligar, né, essa coisa de ficar comparando um filme com o outro, e se a gente simplesmente não levar em conta a história dos personagens. A diferença da Helena pra Viúva Negra é que, no caso, a Viúva Negra, a Natasha lá, ela agia muito pra acalmar a ira do Hulk. Nesse filme é diferente. O Sentinela não tem uma ira. O que consome ele é meio que o vazio mesmo, né, que ele fala, né? É depressão, né? E a Helena se identifica com ele porque ela também sente isso. Depois que ela perdeu a irmã, ela fala no começo do filme que ela não sente mais nada, ela não tem prazer por mais nada. Tipo, e eles ficam muito falando disso aí, né? Do vazio, que ela não sente mais nada. E por isso que eles meio que um se assemelha ao outro, né? Por ela ver que saber o que ele tá sentindo.
E é por isso que ele meio que abre, assim, o espaço pra ela, né? Pra ela poder conseguir chegar nele, né? Mas, pô, ficou meio que um Ctrl-C, Ctrl-V dos Vingadores, cara. Né? A única pessoa que consegue acalmar uma força da natureza. Isso aí eu achei que eles deveriam ter uma outra coisa ali, não sei o que, mas ficou muito. Na hora eu assistindo, eu falei, putz, a mesma estratégia, cara. Porque até uma das coisas que eu brinquei. Eu falei assim, mano, são 3 Capitão América nesse filme. Sim. São Sabe? Aí 3. eu fiquei pensando, falei, tá, 3 Capitão América aqui, tipo, contra um cara desse não vai fazer muita coisa. A outra dá tiro, que é a Helena, sabe? Dá tiro, pular, fazer aquelas acrobacias lá, que ela pula no pescoço do cara, se enrola com ele e cai no chão, dá uma chave de braço, que não sei o quê. É isso que ela faz. Você pode ver, toda vez os caras saem na porrada, ela pula, dá aquela chave de perna no cara, derruba o cara no chão, dá um soco, desmaia ele, é o assunto. Falei, tá, a fantasma faz o quê? Ah, ela, vamos dizer assim, se teletransporta, sai de um lugar, vai pro outro, aparece. Tá. Mas você viu que todas as vezes a... esqueci o nome. Helena? Não, a Valentina É. tinha um esquema pra fazer, para segurar ela. Do som. Né? Do som, Entendeu? Então assim, também não era lá essas coisas também. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, como é que eles vão fazer alguma coisa? Sabe? E assim, cara, eu não gostei, que eu achei, tipo, ridículo. O cara amassou o escudo e o cara ficou o resto do filme com aquele escudo ridículo preso no braço. Ficou parecendo um broquel. Tá? Que isso se usa muito em jogo de RPG, chama broquel. É mais ou menos aquilo, é tipo um escudinho que faz uma proteçãozinha no seu braço. Ele é pequenininho e protege pouca coisa mais do seu braço ali. Virou manguito. É tipo isso, sabe? E depois que o filme, né, dá aquela adiantada, tá mais pro finalzinho do filme ali, que tá encerrando, pô, o cara ainda aparece com aquele escudo lá todo amassado ainda. Eu falei, caraca, mano, deu mó passada de tempo e o cara ainda tá com aquele negócio ridículo. Amassado daquele jeito. E ele é um super soldado, ele deveria conseguir, né? Não sei, ele deveria tentar, pelo menos. Pelo menos o filme nem mostra ele tentando, né? Desentortar. Chama o Buck e o Guardião lá pra ajudar a desentortar. Porra, mano, o Buck e o Guardião Vermelho segurasse e ele tentava empurrar de algum jeito. Fica lá com aquele negócio que não vai proteger mais nada, cara. Então, eu não entendi, cara, naquela passagem de tempo lá, ele com aquele negócio ainda, eu falei, mano, o cara é tão pobreta que ele não tem coragem de comprar outro escudo, então, já que ele não quer desentortar esse? Mas que eu acho que ele ficou meio que alívio cômico, que ele também ficou meio que um pouco alívio cômico, né? Ficou o Guardião Vermelho e ele, né? Que ele sempre ficava com as piadinhas, um momento ali desagradável, né? Então acho que ele ficou mesmo pra ficar essa palhaçada aí mesmo, né? Tanto que ele fala, da próxima vez que o Bob se transformar, eu vou pedir pra ele desentortar meu escudo. Eu falei, nossa. O cara quase acabou com Nova York, era Nova York, né? Uhum. Que é sempre Nova York, né? Parece que não tem mais o planeta inteiro, é só Nova York que ele vai acabar. E outra coisa que me tira do filme, cara. Como que acontece um evento desse, né? Que o Bob se transforma no Sentinela. Ele meio que faz lá tudo ser tomado pela escuridão. Mano, é uma ameaça ômega, tá ligado? E aparece um Vingador ali, cara. Cadê o Thor, mano? Onde tá o Thor? Tá passeando com a filha dele ainda no espaço, cara? Não tem mais ninguém. Eu vou fazer uma pergunta melhor. Não é nem essa pergunta que eu vou te fazer. Vou fazer uma pergunta melhor. Demolidor. Nada? Homem-Aranha, nada? Cadê os outros heróis de Nova York? Cadê o Venom nesse assunto aí todo? Venom tá em São Francisco. E nem herói ele é. Não, mas você falou bem, cara. Você falou bem, pô. Tem um momento ali que o Bob perde a cabeça, se transforma. Na verdade, ele tomou um tiro, né? Não, foi um negócio de segurança lá que a secretária da Valentina tirou, né? Foi o dispositivo anti-sentinela. Foi que a meio... Mel, né?
Que é até meio que como se tivesse estourado alguma coisa ali no cérebro dele, alguma coisa assim, né? Que até o olho dele muda, assim. Fica cinza o olho dele. É que quando ele é dominado pelo vácuo. Dá a entender ali que foi. Ele foi incapacitado e aí o vácuo tomou o corpo dele. Né? Uhum. Porque o vácuo fica só ali, tentando tomar o poder, né? Tentando tomar o lado dele, que ele vai controlando ali, né? É meio que o Hulk mesmo, né? O Bruce Banner controlando a sua parte má. E ele, o Sentinela é isso. Ele tentando controlar pra mostrar que é o Bob que tá no comando, que é a pessoa boa. Só que o outro lado tenta controlar e é a mais poderosa, né? Aí, pô, você vê ela tomando a cidade inteira e não aparece um, cara. Nem o Demolidor pra ajudar ali nas pedras que estavam caindo em todo mundo ali. Só tava os Thunderbolts salvando todo mundo, cara. Não aparecia um Homem-Aranha ali pra tirar as pessoas, né? Pelo menos pra soltar as teias pra pegar as pedras que tava caindo. Aquela cena do Guardião Vermelho ajudando a menininha lá, que ele salva a menina. Eu não percebi, não achei que ia acontecer aquilo bem na hora, que a menina some, né? Eu pensei, mano, pronto, morreu, virou sombra. Mano. Foi do nada, mano. E não pegou ele, pegou só a menina. Né? Mas essa parte também das pedras, puta que clichê, cara. Né? Tipo, ficam todos parados, aí ficam esperando pra ver onde vai cair a pedra. Aí cai a pedra, aí uma hora o Guardião, aí uma hora é o Bucky. É um pra cada. Não, Eles salvam um cidadão por cada. Teve uma cena que eu ri, que tava a mulher com o bebê em pé e tava vindo um ônibus lá longe. E a mulher em pé. E aí a Helena pede pro Guardião jogar ela. Ele joga ela vai e salva a mulher. E tira da frente do ônibus. Pode crer, mano. Eu falei, fica aí, senhora, fica aí que eu vou fazer uma acrobacia aqui. Mano, ficou muito zoado isso aí. Ela já viu com antecedência, ela tinha visão além do alcance. Ela falou, pai. Aí ele já entendeu, já jogou ela direitinho pro lugar que ela tinha que cair. Pra salvar. Nossa. Mano, essa parte ficou muito clichê, mano. Eu não gostei dessa parte, cara. Agora que eu lembrei, essa parte eu achei muito pra querer mostrar que eles são heróis, assim, sabe? Que tava mal galera, mano, ali nas ruas. E eles, cada um tava salvando um só. Pra mostrar que. Inclusive quando cai aquele pedregulho gigantesco lá na menininha, né? Aí fica o Guardião lá segurando, depois o Buck segurando, depois não sei quem lá, todo mundo ajudando. Eles empurram, tinha que ter o cadeirante do outro lado pra sofrer a queda. Não, e pra quê, né? Ficou lá todos segurando aquele pedregulho, pra quê? Tipo, sei lá, o Buck segurasse rapidinho até pro Guardião sair. Não, esse cara fazendo maior força lá pra poder jogar pedra no chão de volta e todo mundo bater palma. Mas ó, o Sentinela matando as pessoas, matando assim, né? De transformando em sombra. Quando eu vi isso no trailer, eu falei, mano, como é que os Thunderbolts vão conseguir derrotar esse cara, mano? Porque é muito estranho, vira sombra e já some. No trailer dá a entender que foi consumido mesmo, não tem volta mais, é como se fosse o estalo do Thanos. Pra mim era isso, né? Eu falei, caraca, mano, o cara tá, não tem como derrotar esse cara. Até antes, né? Que ele dá mó piau nos Thunderbolts, cara, dá até dó, cara. Ele arregaça todos. Ali eu vi o Superman. Então, ia rolar. Aquilo é o Sentinela normal. Entendeu? Ele não é louco, ele não é surtado. É um cara tranquilão, porque ele sabe que nada atinge ele. Entende? Tipo, e é o que eu falei. Mano, pra mim foi muito desperdício, sabe? Tipo, foi um cara muito foda, sabe? Um cara muito... E como sempre, os caras dão aquela solução mágica do tipo assim, vamos conversar, vamos dialogar que... Entendeu? Tipo, não tem que ser só pancadarias, não tem que ser só porradaria com os vilões. Dá pra conversar, sabe? Sei lá, é algumas coisas que eu não gosto. Às vezes é isso. Isso aí, pra quem acompanha anime, né? O Alberto e tal, a gente chama de discurso no jutsu, né? Porque no Naruto é assim. A maior luta, não sei o que, eles não vamos conversar. Aí fica lá meia hora de conversa pra poder parar a briga. E é a solução. Quem tentou fazer isso foi a Helena na hora da luta lá. Toda hora ficava entrando no meio dos dois lá. Não, para. E os caras continuavam lutando. E o Sentinela, ele viu que ele tipo, tinha um poder de Deus, tava nem aí, mano. Bateu em tudo. Ele fala pra Valentina, né? A Valentina fala, a gente pode fazer isso. Ele falou, como a gente? Eu sou um deus agora, eu preciso te obedecer. Eu falei, nossa. Ele deixa eles ir embora, né? Fala assim, não, você tem que matar eles. Não, eles não são ameaça pra mim. Ninguém ameaça pra mim, né? E ela fala, não acredito. Não, nessa parte eu achei da hora. Essa parte eu achei da hora. Realmente, ele fala, mano, eu sou um deus, eu vou me incomodar com essas formigas aí. Tipo, aí ela começa a ver que perdeu o controle, né, cara?
Ela falou, ixi, ferrou, mano. Porque a solução dela era criar um super soldado pra salvar o planeta de futuras ameaças, já que não tinha mais Vingadores, né? O que resume esse filme é isso. A Valentina, que é meio que um Nick Fury, né? Tá tentando fazer de um jeito que tenha um super-herói pra poder salvar quando chegar as ameaças, já que todo mundo debandou, né? Não tem mais Vingadores, cara. Só tem lá o Capitão lá, Thor, sei lá, tá no espaço. Falar uma coisa. Ela, além de Nick Fury, ela é a vampira nas horas vagas. Sério, você não viu? A mecha branca no cabelo? Você não viu aquela mechona ridícula branca? Ah, tá. Mano, toda hora os caras só mostrando a cara dela com aquela mecha branca. Eu falei, pra que colocaram uma mecha branca na mulher? Ela nunca teve isso. Falo porque eu nem lembro dela na HQ, cara. Eu lembro Não, dela nos outros filmes que ela apareceu também, ela não tinha aquela mecha branca. Aí do nada ela tá com aquela mecha branca. Que porcaria é essa? Eu falei, agora ela é a vampira? Ficar fazendo mechinha branca? Isso aí realmente é pra destacar. Agora ela tá mais. Ela tá no lugar do Nick Fury, né? Né? É que não pode pôr um tapa-olho nela. Pra chamar a atenção. Cara, mas. Assim. Realmente, eu acho que eles perderam a mão quando escolheram essa ameaça aí. Eu vi umas entrevistas falando que nem era pra ser o Sentinela, cara. A ameaça era outra coisa. Eu acho que era o agente americano. Era o. Ele que ia sair do controle. E aí os Thunderbolts iam se reunir pra parar ele. Eu não sei como que apareceu o Sentinela aí. Eles mudaram de última hora, cara. Não era pra ser ele. Pra quê? Né? Aí eu te pergunto, né? Pra quê, né? E outra coisa também, eu acho que foi muito rápido. Eu acho que o quê? O filme acontece em 2 dias, é isso? Eu não cheguei nem a reparar isso aí, cara. Mas é. Eles vão lá tentar destruir, né, as provas lá da Valentina. Aí depois no outro dia já tá o Bob lá, já virou Sentinela. Eu acho que muito rápido. Que aí eles vão lá tentar invadir, né? Mas basicamente o filme é uma grande desculpa aí pra criar esse grupo aí, né? Que ela dá o nome, que ela é ligeira, né, mano? Ela é. Dá pra ver como que ela é meio brasileira, essa daí. Foi, Jeitinho brasileiro. O jeitinho pra. Até que ela no final, né? Que é. Chama a imprensa lá. Não, achei muito trapalhões aquilo também, né? Tipo, os caras, agora a gente vai te pegar. E ela entra lá por um buraco lá e tal. Tcharam! Tipo, já tá toda. Tá todo mundo tirando foto, cara. Nossa, aquilo foi muito trapalhões, cara. É aquilo, você tem que meio que desligar a coerência pra assistir esse tipo de filme na Marvel, cara. Porque como que os caras iam estar ali, eu ia perceber que tem um monte de fotógrafo do outro lado, jornalista, tudo. E era uma entrevista que ela ia dar, divulgando um novo grupo pra poder ficar no lugar dos Vingadores. Achei meio... Agora eu posso... agora eu posso falar uma coisa que vocês vão ficar bravos também? Esse filme é um monte de clichê. Você não sabe quem fez isso uma vez? O primeiro filme dos Vingadores? Não. O Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro? Não. É que o Stark, ele pega uma coletiva pra revelar lá que era o Homem de Ferro, né? Não, sim, não. O que eu quero dizer é que tem esse monte de fotógrafo escondido, essas coisas. É o que ele faz no Homem-Aranha. Lembra? É pra falar quem que é o Homem-Aranha, né? No mistério. Lembrou? Que aí ele chega e fala... Não tem ninguém aí, você tá me enganando de novo. Né, Stark? Claro. Você viu? O garoto me rejeitou. Eu vi. Tá, e agora? O que eu faço com esse monte de jornalista? Já sei. Você tá com a aliança aí? Tô. Me empresta ela aí. Lembra? Que é quando o Tony Stark chama ele pra ser um dos Vingadores. Que é quando ele vai aparecer no filme dos Vingadores. Eu olhei assim, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, tipo, ela copiou o Tony Stark. Ela já tá na torre dele, tá se achando ele agora, porque tá copiando até ele nisso daí. A torre dos Vingadores, ela já se apropriou, né? Já viu? Ela que é a nova compradora. E a torre é do novo grupo, né? Agora o grupo fica lá na torre dos Vingadores. Por isso que eles ficam falando que eles são os Vingadores lá, os novos Vingadores, eles falam isso no meio do filme.
porque eles estavam na torre dos Vingadores. Sim. Inclusive, ela já tinha essa ideia, né? De falar os novos Vingadores, né? No final, quando eles vão atrás dela. E essa era a surpresa que eu queria ter. Né? Porque, pô, em nenhum momento ali eu ia imaginar que, pô, esses caras iam virar os Vingadores, os novos Vingadores, né? Aí deram entrevista falando, tem aquele asterisco no Thunderbolts no título, porque realmente eu já tava com essa ideia de mudar. Eles falaram que ia ser explicado no filme, lembra? Sim. Mas será que era pra ser mesmo os Novos Vingadores? Desde o começo ele já tinha essa ideia? Pelo que eu tinha entendido, já, mas eles queriam dar um impacto falando isso pro pessoal, entendeu? Então parece que eles chamaram de Thunderbolts. Então, mas Novos Vingadores não são só mais os bonzinhos, assim? Os Vingadores Sombrios não é um catadão de tudo que tá disponível? Aí é que tá o problema. Você já percebeu que todos eles agora são mocinhos? Todos eles salvaram as pessoas, todos eles são os heróis agora. Eles ficaram bem vistos pela população, né? Sim. Mas eles não se veem ainda assim, né? Tanto que a Helena meio que vai a contragosto, né? Ela meio que fica assim, mas... Tipo... O Guardião Vermelho queria muito isso aí, né? Ele queria ser um Vingador, né? Pra ele é ótimo. Mas o Buck meio que pra ele tanto faz, né? Ele já é senador mesmo, tanto faz agora. Mas eu acho que de todos ali, quem queria mesmo era o Guardião. Né? Nem o agente americano pareceu tão feliz assim, né? Ele tava sem a família também, né? Então, porque assim... Tem o caso também que é o seguinte: o Guardião Vermelho só é bobão daquele jeito no filme. Não é daquele jeito na HQ. Entendeu? Ele não é aquele alívio cômico. Mas aí, por exemplo, ali o filme não tá querendo retratar um Guardião Vermelho que já tá. Já passou do auge dele, que já. As aventuras dele que mostram na HQ são as antigas, né? Que é como se fosse o Capitão América da época dele, né? Então pode ser isso também. E é o que mostra no filme, né? Tanto nesse como no da Viúva Negra. É um soldado que vive de glórias do passado. Né? Tanto que no momento do filme lá ele fala que teve várias... Quando ele tá conversando com o Buck, né? Ele fala, nós somos iguais, não sei o quê. Tipo, ele fica todo felizão assim, mas tipo contando as histórias do passado, né? É porque assim, ele é um Capitão América, mais sangue nos olhos, tá? E ele odeia o Capitão América porque, tipo, ele acha que ele é o Capitão América, vamos dizer assim. Só que russo, entendeu? Ele é o cara, ele é o super soldado de verdade, não aquele playboyzinho americano, sabe? Aquela coisa. Ele não gosta, ele odeia o Capitão América. Ele odeia o Capitão América. Entendeu? Tipo, então, assim, tipo, ele também não faria parte de um negócio que tem um Capitão América, mesmo que seja o agente americano, o Kyo Buck, os dois, digamos assim, entendeu? Tipo, ele odeia tudo que é da América, entende? E assim, o Buck que treina eles na Sala Vermelha, a Viúva Negra, o Guardião Vermelho acho que também é treinado pelo Buck na época. Então, assim, trocaram todas as histórias, entendeu? Mudou, fez uns personagens, vamos dizer assim, novas histórias para eles no cinema, igual recontaram a história do Sentinela. Então, assim, é aquilo que a gente estava falando antes, né? Se você fingir ser cego, surdo e mudo aí nos filmes, o filme é bom. Mano, agora que eu tô percebendo, são 4 pessoas com o soro do super soldado, né, nesse filme. Uhum. E só o Bob que tá com a mais, né? Tá com uma cobaia lá de um soro diferente. Porque é o Buck, o agente americano e o Guardião Vermelho. Guardião. Até no caminhão o Guardião fala, e aí, qual que você usa aí? Ele fala, qual soro que você usou lá? Ele, da Hydra. Ele, bom, isso aí é bom. O meu é um modificado lá da Rússia. Mano, é muito bom esse cara. Essa cena do carro é muito engraçada, mano, porque toda hora é o alívio cômico mesmo, né, o Guardião. Olha, esse carro aqui, ele é muito, muito bom, ele é veloz, aí não consegue correr o carro. E aí ele é prova de balas, aí também toma tiro pra caramba. Esse aí é da limousine, mas o que eu tava falando é quando eles estão no furgão já. Quando eles estão
Mas da Limousine também foi muito bom, cara. Mano, ali é a melhor apresentação possível. Que ele fala, fica de boa, tá a prova de bala e várias balas varando o carro inteiro, mano. Tipo assim, não mexam nesse copo aí, tem umas coisas estranhas no copo, né, de refrigerante. É. Nossa. Então, E essa aí ficou a parte palhaçadinha, né? Que não teve quase o filme inteiro, né? eu achei engraçado, quando a Helena também sai da limusine e dá um tiro e explode o carro. E na verdade é o Buck chegando, né? E aí ele vai e explode o carro, mano. Pra mim foi do nada aquilo ali. Não sabia que ele ia fazer Ah, isso. achei da hora, várias referências ali, mano, dessa parte aí. Ele, tipo, Exterminador do Futuro, né? Com óculos escuros na moto. Ele fica É. igualzinho, ele pega até a 12 lá pra tirar. Falei, caralho, Exterminador, mano. Mas sabe por que ele fez isso? É. Ele voltou a ser, mostrando que ele é o Soldado Invernal. Ele faz isso com o Nick Fury, lembra? Não, até beleza, mas a referência ali foi total ao Exterminador ali. Tanto que ele pega a 12 de cano cerrado e faz igualzinho ele. De E moto. depois ele dá o Bobs ali, igual quem? O Ethan Hunt do Missão Impossível 2. Ele faz igualzinho, mano. Ele para a moto assim, dá o Bobs e para. Igualzinho no segundo filme. Eles fizeram duas Dá o referências. RL Eu falei, na moto. cara, agora os caras foram longe, hein, cara. Eu achei muito bom essa zoeirinha aí. Mas assim, eu achei bem o Buck também bem jogado no filme, viu, cara? Se ele tivesse ou não tivesse no filme, não ia mudar em nada. Pra mim, eu achei ele quase o filme inteiro um coadjuvante ali. Não, Que... tem uma cena que ele tá lavando o braço na máquina de lavar louça, né? Não, aquilo eu prefiro nem comentar. Cara, porque quem manda no filme é a Helena. Aí o alívio cômico é o pai dela. E os outros ali são coadjuvantes, né? Não precisa. O Buck ele meio que ficou. Não precisava nem estar ali, né? Porque, pô, ele já foi o Soldado Invernal do melhor filme da Marvel, cara. E eu acho que ele se rebaixou nesse filme. Que ele ficou um Hellis coadjuvante ali. Ah, cara, os caras não usam ele mais pra fazer nada que presta. Depois que ele deixou de ser malvado, vamos dizer assim, né? Ser o vilão, o cara ficou muito ruim, muito fraco, muito largado, sabe? Nerfaram ele, mano. Ficou nerfado, ficou mais fraco. Porque, pô, não tem um que não fale que o Capitão América 2 Soldado Invernal é o melhor filme da Marvel até hoje. Né? Acho que é. Tirando aí Guerra Infinita, esses bagulho. Mas comparando a filmes solos, pra mim é o melhor, cara. Todo mundo acho que acha isso. Né? Aí você vê o Soldado Invernal daquele filme e você vê esse Buck aqui, cara. Não dá não, cara. Não parece Ele a tava, mesma coisa. ele tava na série também, né? Do Falcão lá. Falcão e o. Ele é o nome também, né? O Falcão Ele e o. tava bem também na série, mas em termos de ação nem se compara, né? Não chega nem perto. Mas eu acho Pô, que o Buck foi rebaixado totalmente. Pô, faltou a gente falar de como eles derrotaram, né, o Sentinela. Não é o Foram- discurso do Ojutsu aí, conversa. Não, mas ali, esse discurso aí, ela tentou fazer. Aí depois eles entraram no vácuo, né? Que deixaram se entregar lá pro Sentinela Vácuo. Como é que é o nome dele? Era o Vácuo ou era o. É o Sentinela vácuo? chama vácuo. Mano, ficou legal, porque ficava só o olho branco, né? Tudo É, escuro. uma sombra, né? E o olho. É. Aí é assim, ele quanto mais ficava com raiva, mais o vácuo consumia ele, né? E aí a Helena ficou, não deixe ele controlar. Tipo, um negócio de clichê, né? De filme. Aí todo Fica mundo lá fica eles abraçando ele. preso, tentando se soltar. Mas, mano, você sabe o que vai acontecer, né? Só que, sei lá, foi no cinema pela primeira vez que, sabe, pode ficar aflito, né? Mas. Aí você fala, tá bom, vai logo, mano. Mostra aí o que vai acontecer. Pô, quando o pessoal encostava nele, né? Cada um que encostava nele via a pior parte dele, é isso? O lado mais sombrio. Pelo que eu Isso. entendi. Que começa com a O Helena. lado triste, depressivo, É. entendeu? Deles. É aquele momento que eles mais se arrependem. É Começa daquilo com a que Helena. é daquilo que no filme o vácuo se alimenta. Vamos dizer assim. Os traumas, né? É que o da Tanto da Valentina Helena, mostra. tudo. O da Valentina eu acho que é o pai dela morrendo na frente dela, né? Sim. Que o da Valentina foi um trauma, da Helena também. Foi ela matando a amiga, né?
Então, sempre quando ele encostava, né? Encostava na mão da pessoa, mostrava. Ele meio que entrava, né, na mente da pessoa. O próprio agente americano, né? Mostrando. Ele não perdeu ninguém, mas mostrava dos casos dele com o filho dele, né? Então não Ele cuidava perde nem a do filho. família, né? A É. família vai embora. Tipo, a mulher dele fala, já que você não cuidar do seu filho, não quer nada com nada, ele fala, se não tá bom, vai lá você cuidar dele, toma conta dele, que eu vou sair. Aí ela cata e sai fora. Ela cata e leva o filho dela dele embora. E pior que ele tava vendo as notícias do pós-acontecimento da série, né? Que foi quando ele matou lá o cara, tudo. Ele tava só lendo o que estavam falando dele, pô. Mas mesmo assim ele era muito desleixado, né, cara? Ele não tava nem aí com a família. É só da Fantasma que não mostrou, né? Mostrou? Não, né? E nem do Guardião, mostrou o Guardião também não. Então, porque na teoria já foi mostrado nos outros filmes. E ela aparece no Homem-Formiga 2. Lembra? Ela é a vilã do Homem-Formiga 2. Entendeu? E no caso do Guardião Vermelho é o filme da Viúva Negra. Conta a história dela lá. Então meio que os caras, pra não ficar falando, pô, vamos contar essa história de novo. Então, simplesmente só mostraram de quem não teve essa história contada ainda. Ah, mas se fosse assim, do agente americano podia usar qualquer coisa que aconteceu na série, né? Porque qualquer coisa ali ele ia ver que foi errado, né? Do que aconteceu na série. Foi o trauma dele, né? É. Mas é isso aí, cara. É um filme, ao meu ver, bom comparado a tudo. Que Marvel agora é isso, né? Você tem que comparar com tudo que veio antes. Essa é a referência agora. Aí você compara com tudo que veio antes, aí você dá sua nota. Então, se fosse a Marvel antiga, esse filme ia ser bem mediano. Mas comparado a tudo. É a nova fase, né? Até por causa da cena pós-crédito, né? Não, a nova fase não. É meio que a continuação do término da fase atual que a gente tá, né? A Não, fase. A saga. o quarteto é a fase nova. Não. Próxima fase. Então, mas você tá falando da fase ou da saga, né? São duas Não, coisas. essa não é a fase Não, a nova. gente tá falando da fase, não da É. saga. Então, que a saga futura é a mutante. E essa é continuação, até porque é o que mostra na cena pós-crédito, né? É, São duas, né? Thunderbolts termina a última saga. Que foi a que começou com Homem-Formiga, se não me falha a memória. Sim. Aí a nova saga, né, digamos assim, essa acho que é a fase 5. Então, mas a saga mutante é depois do Doomsday, né? E não, Não, eu tô depois. falando do cinema, a fase Hum. 5 vai começar agora, que vai ser a com o Quarteto Fantástico. É porque eles colocaram aquela linha do tempo e o último filme seria o Thunderbolts. Isso. Naquela linha do tempo que a Marvel divulgou. Isso. Então, aí a próxima fase, que já tem a ligação toda com o que vai acabar lá com Doomsday, agora é o quarteto e logo em seguida Doomsday, né? Isso aí. Então Agora- temos o quê? 3 filmes, né? Quarteto, Doomsday e o Guerra Civil? Não, É. Guerra Civil, Guerras Secretas. Né? Isso, Guerras Secretas. Só que nesses intermédios aí vão rolar séries. Que vai vir a série da Coração de Ferro. Ah. É isso que estraga, né, cara? Não tem necessidade, cara. Podia deixar só esses 3 filmes e pronto. Ó, você pode ver que tá começando a melhorar porque estão diminuindo as séries. Isso que tá começando a fazer melhorar um pouco. Não tá aquela bagunça que tava aí antes, né? Então, como tá bem menos, o tio do chapéu lá falou que estão querendo reduzir. Estão pensando mais em qualidade do que quantidade. Então, por isso que tá dando uma melhoradinha aí. Agora com Thunderbolts. Teve o último lá do Deadpool e Wolverine, mesmo não sendo diretamente, né, do mesmo núcleo aí, mas já foi bom. E agora o quarteto tá dando a entender que vai ser bom, né? Não sei.
Então, eu acho que enquanto eles se concentrarem na linha dos filmes aí, cara, eles vão tentar voltar ao que era antes. É porque as séries não estão puxando muito. Porque acho que vai ter a série do Justiceiro agora, né? Vai sair. Mas acho que eles não vão colocar muito assim nos filmes. Ah, eles não devem nem misturar, cara. Os heróis urbanos ficam lá em outro lugar lá. O único que teve foi o Demolidor no filme do Homem-Aranha, né? E foi só o advogado, né? Nem É. o herói. Eu acho que não deve misturar, cara. Que é igual o que eu tô falando do Thunderbolts, cara. A ameaça de Sentinela foi muito grande pra eles. É que eles conseguiram enrolar de um jeito lá, mas, pô, o Sentinela era pra ser um inimigo dos Vingadores. Né, pelo fato de o Bob perder o controle e não saber o que tá fazendo. É igual o Hulk, né? Igual Guerra Mundial Hulk, né? World War Hulk lá. Aí o Sentinela é como se fosse ele, pô. Aí dá pra arregaçar todo mundo, cara. Tanto é que ele ficou vivo e qualquer hora ele pode voltar, né? A perder o controle. Pelo que eu entendi. É. Acho que ele vai ficar tipo um Hulk, né? Vai ter que ficar se controlando aí. E Helena não pode sair de perto dele, então. Mais uma Natasha e Hulk aí. Aí é só se eu fazerem no Sentinela o que fizeram no Hulk, né? Virar um Hulk gourmet Nossa, aí, um Hulk. O Hulk sojado. Um Hulk geração Z. Mas e aí? Quais são as apostas para vocês aí, né? Ou melhor, de vocês, para essa cena pós-crédito aí? Primeira cena pós-crédito, não precisa nem falar, né? Que foi só zoeira só, né? Da caixa lá, né? Do serial. Na verdade, se você for ver, cara, tem 3 cenas pós-crédito, né? Porque quando acaba o filme, fica mostrando os jornais. Porque assim, o final revela o quê? Que eles são os novos Vingadores, né? E depois mostra lá que no mundo todo ninguém tá aceitando eles, cara. Tipo, é um monte de hater, cara. Fica lá vários jornais lá. Esses não são meus Vingadores, né? Vingadores B. Tipo, massacram os caras. Quem gostou deles é quem tava ali na hora, né? Que eles estavam salvando. Porque o resto não gosta deles. A população. Eu acho que não é questão de gostar. É questão que, porra, comparado aos Vingadores, cara. Né? Thor, Homem de Ferro. Aí eles são o quê? Igual vocês falaram aí. É como se tivesse juntado o Gavião Arqueiro, Viúva Negra, sei lá, só os táticos, né? Demolidor, essas coisas assim. Gavião Arqueiro. Por mais que tenha aí os soros de super soldado aí, mas não são nada comparado a um Thor, por exemplo, um deus, né? Um Hulk, né? Agora, não sei se... Será que eles vão aparecer no filme do Quarteto? Então. Aí você já Porque- deu spoiler da nossa cena pós-crédito. Não, foi o que o Claudio perguntou, né? Mas... já pode falar aí. Não, o que eu tô pensando, né? Eu acho que eles não vão aparecer no filme do Quarteto. Mas esse grupo dos Thunderbolts vai aparecer no filme dos Vingadores. O Doomsday. Que é aquela cena das cadeiras lá que teve o trailer lá, né? O Downey Jr. apresentando. Eles Sim. aparecem lá, os atores. Tem o nome deles, né? Isso. Mas aí, Tem muita gente, mano. Cláudio, o que você acha aí dessa cenas pós-crédito aí, segunda? Cara, eu prefiro falar por último porque eu tenho outra ideia aí de falar até. Eu vou estragar o filme do Quarteto Fantástico se falar. Ali, cara, do jeito que, pra quem não sabe, né? É spoiler, né? Mas aparece uma ameaça, né? Quando a cena pós-crédito mostra 14 meses depois dos Novos Vingadores atuando, né? E ainda Sim. eles não estão sendo ainda reconhecidos ainda, mano. Maldoca. E aquele escudo dobradinho lá que foi o que eu falei, que me deixou puto. Uhum. Mais de um ano depois o cara ainda tá com aquele escudo torto. todo amassadinho. Né? Então, aquilo foi o pior. Por isso que eu ainda falei, mano, aquilo me irritou porque passou um tempo e nada. O cara tá com escudo novo. 14 meses. Não, Nem 14 como. meses o Chitinado não acordou ainda, 14 meses. Tá sendo controlado ali, né? Uns 14 meses sem incidentes. 14 meses de aluguel ali, tá ali de boa.
Não, achei da hora a zoeira também do Guardião lá com aquela roupa lá. Falando que o outro é mó mesquinho, hein, cara. O Capitão América lá, o Sam lá, tá reclamando, né, dos direitos do nome de Vingadores. Que eles não podem usar, né? É. E registrou. Eu falei, nossa, mano, que brilho. Ele está reclamando lá, a gente não pode usar esse nome, não. 14 meses depois, cara, agora que ele tá vendo. Eles estão usando o quê? De forma ilegal o nome, então? É. Nossa, cara. Realmente. Por isso que ninguém aceita eles como Vingadores. Aí o Sam tá brigando com os caras. Não, esse nome Vingadores é porque ele quer criar os novos Vingadores, né? Os Vingadores, né? Que não existe mais. Tem que ver se ele tem aí. Ele tem material pra trabalhar com ele lá, mano. Quem tem, mano? Não tem nada que preste pra trabalhar com ele. Mas e aí? O que você achou? Aí mostra lá a ameaça, né? E aí? Bom, vamos lá. Assim, cara, quando eles veem que tem uma nave cruzando interdimensionalmente, né? Então, cara, a hora que eles falaram isso, você já sabe o que vai acontecer no filme. Todo mundo já suspeitava, né? Cara, eu não sabia, cara. Sabe quem que eu pensei que poderia ser, cara? O surfista prateado vindo anunciar a chegada do Galactus. Eu já tava pensando que ele destruiu lá onde ele tava e já tá vindo pra cá. Eu falei, pô, Não, ia ser não, um link bom. não. O que eu quero dizer é quando eles falaram da nave, aí mostra eles dando um zoom na nave. Ah, tá. Não, mas antes, quando eles falam que só entrou uma nave na atmosfera interdimensional, eu nem lembrei do ponto de falar nave, né? Mas eu falei, mano, será que é o surfista prateado vindo anunciar, né? Alguma coisa? Eu Ah, imaginei isso. quando eles falaram a nave, eu já fiquei meio assim, falei, nossa, sério? Aí, cara, a hora que mostra realmente o que é, eu falei, ah, não, mano. Aí todo mundo no cinema, é tudo louco. Aí não tá falando, nossa, tudo isso é pra empolgar o povo pra ir assistir Quarteto Fantástico? Porque os últimos filmes do Quarteto Fantástico foram um fiasco. Eles É, estão com medo de, tipo, da galera não querer ir assistir, então por isso fez tudo aquilo? e um filme que ninguém acreditava e apareceu um negócio desse, mano. Num filme desse que nem todo mundo conhece, né? Muita gente talvez nem tenha ido porque nem conhece Thunderbolts, né? Aí Mas tem uma cena dessa. por incrível que pareça, eu acho que a ideia foi exatamente essa da Marvel, sabe? É assim, fazer esse burburinho, tanto pelo nome, né, dessa alteração do nome, quanto da cena pós-crédito pro povo, pro pouco que assistiu, talvez animar o povo aí a assistir, sabe? Eu não sei, cara. Pra mim, acho que foi um pouco de tática e de estratégia da Marvel fazer isso, cara. Eu, particularmente, assim, pra mim já me entregou tudo que vai acontecer no filme do Quarteto Fantástico. Que eles estão fugindo, né? Então, é algo que a gente já tava teorizando, né? Já, é o que eu falei pra você. É uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer provavelmente. Pelo motivo do Quarteto Fantástico estar no nosso mundo, vamos dizer assim, né? No mundo desses heróis, nos universos desses heróis. Porque a gente sabe que vai passar, que já foi falado, num mundo retrofuturístico. Vai ser coisa que vai passar na década dos anos 70, 60, 70, né? Mas eles têm aquela tecnologia mais futurística, sabe? Aquela coisa mais... Então, assim, óbvio que eles não vão estar na mesma terra que a gente está, na 616. Então eu já sabia que algo desse tipo ia acontecer. O Galactus está confirmado no filme. Pô, a gente que já leu os quadrinhos, cara, a gente juntou A e B aí e sabe o que vai acontecer. Pra mim só constataram, né? Só falaram, realmente, é isso que você pensou. Com a cena pós-crédito. Eu imaginei que são duas situações, né? Ou
pelos trailers já tá mostrando que o inimigo, né, a ameaça é o Galacticus, né, lá no quarteto. Então dá a entender que ele acabou com o planeta lá, com a Terra lá do universo, do multiverso que eles estão, né? E seria o motivo de eles estarem vindo pro nosso. Uma das teorias, né? Mas tem a outra questão também do nosso querido Doutor Estranho lá, lembra lá que deu o problema das incursões lá? Que até a cena pós-crédito fala que tem vários planetas se fundindo e tá mó zorra, mano. Que é o que acontece no Guerras Secretas. Guerras Secretas, os planetas vão se colidindo, né? Vai ficar num só, tipo, os universos vão se fundindo, né? Também poderia ser. Pode ser que o universo deles lá se fundiu com outro e eles tiveram que fugir porque o universo que eles estavam sumiu. Que é o que acontece lá no Guerras Secretas, né? Pode ser também. Opinião, é a mesma desculpa porque vão usar. Mas aí eu ia falar pros X-Men. Também. Eles Entendeu? podem vir nessa aí. Entende? É nessas dos universos estarem loucos aí, colidindo, eles se meio que se destruindo, que até é o que acontece no do Deadpool que eles falam, né? Lembra? Ah, os universos estão sendo destruídos, você perdeu a âncora-chave do seu universo. Isso daí também, não talvez com essas palavras, mas algo parecido para trazer os X-Men para nós, vamos dizer assim, entendeu? E começar a trazer outros heróis que eles acharem pertinente. Ah, eu vou trazer o Motoqueiro Fantasma, que na minha opinião, não precisa nem de desculpa nenhuma, que o Motoqueiro Fantasma, a moto, tá? Se o pessoal não sabe, tá? Aí é essa daí. O Motoqueiro Fantasma atravessa qualquer tipo de universo, qualquer realidade. Ele cruza entre os mundos, se ele quiser. A moto dele faz isso. Mas esse motoqueiro que apareceu aí pra gente é meio nerfado, né? Que não consegue sair nem da cidade dele. Então, eu ia falar. Mas a moto dele cruza mundos, entendeu? Ele consegue ir daqui pra qualquer outro tipo de universo, entendeu? Ele consegue cruzar com ela. Então, tipo, não precisa de uma desculpa pra trazer ele. Apesar que, vou ser sincero, eu prefiro um motoqueiro fantasma igual o Deadpool foi. Nada contra o Nicolas Cage, mas, cara, não dá. Motoqueiro fantasma que come jujuba pra ser malvado é ruim demais, viu? Ruim demais. Cara, mas eu acho que agora com esse negócio de saga mutante aí vai acontecer isso. Vão começar a trazer de outros estúdios, né? Que agora pode usar. Uhum. E vai fundir tudo. Sabe o ator que fez o Tommy no Last of Us? Ele já foi o Motoqueiro Fantasma. Da série, né? Na série Ele era o piloto do carro, não era? Era o carro, Ao invés da moto era o carro. Eu não sou muito fã daquele da série também não, viu? Não, eu não gosto daquele do carro. É o latino fantasma. É o Latino Fantasma. Cara, mas tá com cara que vai acontecer isso aí, né? Já que a gente tá vendo Doomsday chegando aí. As Guerras Secretas e vai fundir vários mundos, né? Então eles podem trazer personagens de outros estúdios, vai juntar todo mundo, ver o que presta, o que não presta e vai manter, né? Vai deixar aí o que. Numa dessa aí, cara, até o Robert Downey Jr. pode voltar como Homem de Ferro de novo. Pode estar em outro multiverso aí, outro lugar aí, um igualzinho e voltar, cara. Vai virar o What If. Sabe qual que é a história do Doomsday? Que eu tô achando, que eu tô apostando, entre aspas, né? Que eu tô achando que vai ser? Aquela que eu já contei pra vocês. Do Homem de Ferro e do Doutor Destino, entendeu? Pra no final da história, você já ter o Homem de Ferro de volta. Entendi. Pode ser também, pode ser. Mas se não for, no próximo, que é o Guerras Secretas, dá pra puxar o Homem de Ferro de qualquer outro lugar, cara. Sim. É igual ao Loki, né? Tem algum aí perdido em algum multiverso que seja semelhante a ele. Não sei, essa desculpa dá pra usar, né? Então, cara, e pra mim é assim. Eles vão fazer igual eles fizeram com os quadrinhos. O Homem-Aranha que tá fazendo mais sucesso agora é do Ultimate, que é o Miles Morales. A gente mata o Peter Parker definitivo e vai ficar com o Homem-Aranha do Miles Morales.
Ah, o Thor do Ultimate o pessoal gostou mais, fica ele. Ah, o Motoqueiro Fantasma. Não, o pessoal preferiu o original. Fica ele. Ah, a gente prefere o Capitão América do original. Fica ele. Sabe aquela coisa meio assim? É que o Guerra Civil 2, o Guerra Secretas 2 foi feito por esse motivo também, né? De também reutilizar os melhores, né? Os mais É. vistos. Vou dar um exemplo. A Capitã Marvel não tá rolando. O pessoal tá falando que a menina é muito ruim. Ela também não tá gostando, tá querendo sair fora, diz que não quer participar mais. A Brie Lars lá, que é a Capitã Marvel. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos pôr a foto num lugar, ela vai virar a nova Capitã Marvel, que isso já aconteceu no quadrinho. Beleza. Já descarta ela e já põe a outra no lugar. Na minha opinião, eles vão fazer algo mais ou menos que seja isso. Que é uma boa desculpa para colocar heróis novos na Marvel. Vou dar um exemplo. Ah, esse Magneto dessa realidade morreu, o Xavier dessa realidade morreu. Agora a gente vai pegar o Xavier da realidade tal e vou pôr pra cá. Vou pôr mais novo. É, mas é isso mesmo, eles vão fazer um reset aí, até porque tem todos esses atores antigos aí que fez o Magneto, o Xavier. Vai limpar tudo, cara, matar tudo. E como a próxima saga vai ser dos mutantes, é igual você falou, vai ter que liberar espaço para novos personagens, né? Novos atores, tudo. Então, creio eu que comece tudo do zero, né? Poderia fazer um reboot mesmo, geral. Matar geral. Vai virar DC. É. Crise nas Infinitas Terras lá, né? Tipo, detonar tudo e começar tudo do zero. Aí eu queria ver, cara. Ou E eu eles acho vão ter... Não, pode falar. é os irmãos russos que vão fazer esses dois, né? Isso. Ah, então tem como sair coisa boa aí, né? Acho. Eu só espero que eles usem talvez como desculpa para criar uma história nova, com personagens novos, novas origens, como a DC tá fazendo com a saga Absolute. Sim. Tá muito boa, viu? Batman, Mulher Maravilha, muito boa essa série. Então, Superman, estão recontando as histórias, entendeu? Eu acho que tá uma boa, sabe? Tipo, eu acho que a Marvel pode tentar seguir por essa linha. Sim. É o caminho, né? Natural. Que já ficou saturado, mano. Uhum. Então, só confirmando. Então, eu acho que a cena pós-crédito do que apareceu o quarteto, aquela cena seria o final do filme do quarteto, que eu entendi. Poderia ser isso? Sim. Ali já é a fuga, né? É, já é a chegada no nosso universo, no 66, né? Uhum. Não Acho sei vai de onde acabar que eles estão vindo. Ou, quer dizer, né? Ou pior, esse é o começo do filme deles. É. É, que geralmente é assim, né? Mostra, depois eles vão recapitular, ou fazer um flashback de tudo que Exato. aconteceu pra poder chegar lá. O filme inteiro é um flashback. É. É, fala, nós estamos aqui, mas vamos lembrar como chegamos até aqui. Aí mostra o filme inteiro. É. Cara, eu tô botando fé nesse quarteto, cara. Não, eu Até também por esse tô. negócio retrofuturista, essas coisas aí, eu acho legal, cara. Não, eu tô apostando bastante no filme. Tô bem empolgado, mas é aquilo. Eles só estão confirmando o que a gente tava suspeitando. Cara, e outra, eu tô com a esperança de que eles estão num multiverso que não existe nada do que aconteceu do que a gente viu aqui, sabe? Ele pode ser só eles lá no multiverso deles, cara. Sabe, não tem Vingadores, não tem nada. Até porque eles são a primeira equipe da Marvel. Então, se eles são a primeira equipe e não tem nada além deles, já vai ser. Só isso já vai ser bom. Sabe? Não existe tudo isso que a gente viu aí. A minha, eu vou chegar no cinema com uma expectativa bem baixa. Não tô achando muita coisa, não. É, o que mata mesmo é a expectativa, realmente. O último filme que eu vi com expectativa alta, mas compensou, foi o Deadpool e Wolverine. Mas o Thunderbolts não tava esperando nada e surpreendeu. Realmente. Thunderbolts foi uma grata surpresa depois de muito tempo, né? Mas é aquilo que a gente também já falou, né? Eu só preciso esquecer da história original. E eu acho que se também colocasse esse título novo, que tá saindo em todos os pôsteres aí, Novos Vingadores, aí muita gente é com a expectativa alta, cara.
Aí ia falar, nossa, é os Vingadores, outros Vingadores. Aí chega lá e meio que se decepciona, né? Vê os medalhões lá, né? Sei lá, eles poderiam achar que ia aparecer um outro tipo de Hulk, sei lá, She-Hulk, a Miss Marvel, sabe? Eles achar que esses seriam os novos Vingadores. Mas aí chega lá e vê que é só um bando de mal acabado lá, procurado pela polícia. Mas foi bom, cara. Ao meu ver, deveria manter Thunderbolts toda o marketing. É que eu acho que eles fizeram pra chamar mais atenção, né? Trocar, colocar novos Vingadores. Mas eu acho que surpreenderia muito mais deixar Thunderbolts até o fim. E aí no boca a boca descobrirem, né? Ou quando a pessoa visse, descobrir o que é esse filme. É isso. É isso aí, mano. E aí, anda as notas aí pro filme? Vamos dar as notas. Robertão, começa. Pra mim, nota 8. Achei uma grata surpresa o filme. Eu não fui esperando muita coisa, não. Eu não vi trailer de nada, né? Depois que eu fui ver, eu vi o trailer depois, na verdade. E eu gostei bem. Deixa eu dar a minha nota aí, porque o Cloud sempre surpreende, né? Cara, eu acho que ficaria mais ou menos essa nota mesmo, hein, cara. Porque assim, não é ruim, não é bom, é um pouquinho acima da média, assim. 8 também. 8 tá bom, assim, tá de bom tamanho, comparado a tudo que já saiu da Marvel aí. Então é uma boa nota. Cara, assim, eu falei pra vocês qual que era a minha ideia, né, do filme, o que eu achava que teria o filme, né? Eu não fui com muita esperança, que nem vocês falaram, a gente, né, não tava esperando muita coisa, mas pra mim o filme era aquela história que eu te falei deles atrás do Adamante. Ponto, né? Mas a Marvel resolveu esquecer tudo, fingir que não aconteceu nada de novo no filme dos Eternos, apesar deles meio que citarem, né, como eu te falei, Capitão América, que na teoria passa um pouco antes de Thunderbolts, né, ou ali bem próximo do final do Capitão América, né, e cara, quando eu vi que o filme não tinha nada a ver com o que eu imaginava, tudo, fiquei decepcionado. Falei, pô, esqueceram. Cara, foi bom. Pra mim foi uma história como se eu tivesse ido na banca e comprado uma HQ chamada Thunderbolts. Fui lá e li. Não sabia do que se tratava, não é uma história ruim, mas pra mim, como eu te falei, conheço a história, você conhece as histórias, sabe que é qual é o grupo, quem é, por que tem um nome, tem todo aquele. Mas a gente sabe que a Marvel tá fazendo sempre aquela ideia de usar material de referência, mas não tá fazendo igual, né? Copia, mas não faz igual. Dela mesmo, né? Então, assim, eu gostei do filme, tá? Eu achei bem, bem legal. Como eu falei, para mim foi o sentimento de comprar uma revista e ler. Na banca, contou uma história, tem começo, meio e fim. Não é aquela, né, oitava maravilha do mundo, né? Mas não é ruim, não é igual os outros que tentaram fazer muita coisa e não conseguiram. Que a gente viu aí que foi só decepção aí os outros filmes da Marvel. Então, cara, eu gostei. Eu acho que quem não conhece a história dos heróis, essas coisas, vai gostar do filme também, vai achar que é um filme legal, vai, como que eu posso falar, vai fazer o pessoal se divertir, vai gostar do filme. Então eu acho que essa era a ideia principal da Marvel aí, porque o grande, vamos dizer assim, cavalo de corrida deles mesmo, né? O azarão é o Thunderbolts. Mas a grande aposta, o garanhão que eles estão apostando, é o quarteto. É o que eu acho. Então, assim, gostei e eu vou dar uma nota 8,5. Eita, Ó, meio ponto a mais que os outros. meio ponto a mais, cara. E o filme é bom mesmo, hein? Porque o filme é bom
E ainda me deu esse tapa na minha cara do tipo assim, ah, trouxa, você achou que você sabia a história, não sabe? Porque é mais ou menos o que a gente tá achando do quarteto. Pode ser que aconteça a mesma quarteto. Ah, seu trouxa, você achou que sabia a história, não sabe? Não é porque surpresa. Exato. Não é porque você lê o quadrinho que você acha que você vai saber o que a gente tá fazendo. Sim. Isso é bom, quando surpreende, né? Quando você não vai já sabendo o que vai acontecer, né? Exatamente, por isso esse meio ponto a mais. Uhum. E assim, só lembrando também que essa cena pós-crédito que mostra a nave do quarteto, eu vi numa notícia que foi gravado pelos produtores do filme do quarteto, mas nem mais dos Thunderbolts. Eles estão nessa agora, dependendo da cena pós-crédito, é o estúdio do próximo filme que faz cena pós-crédito. Então aquilo ali que a gente viu ali, dos Thunderbolts e tal, já é a equipe que fez o quarteto. Então ficou legal ali também. E dá pra reparar um pouco a imagem, tá diferente. Eu pelo menos eu senti que tá um pouco diferente, assim, sabe? Maquiagem, a roupa e tal. Não sei. Aí eu fui ver e falou que foi esse outro estúdio aí, né? Mas é isso aí então. Filme aprovado por todos aí. Até o nosso amigo Cláudio dando nota maior que o resto do grupo, então que o filme é bom mesmo. Tem mais alguma coisa pra falar, Alberto? Você ia falar? Não, eu só achei assim, que o filme não tem enrolação, né? Vai direto e vai. Ficou bom também. Eu achei que você ia falar que só faltou o Venom nessa equipe aí. Não, porque eu já comentei do Venom no meio do cast, aí eu não quis falar de novo. O Venom, porque é tudo desajustado lá no grupo, faltou só o Venom, né, cara? Não, porque o Venom tá em São Francisco. Pô, coitado do Venom. É isso aí, então. Beleza. Tá tranquilo. Isso aí. Então, beleza. Acho que é isso por hoje, pessoal. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Falou, pessoal. A próxima.